Muito bom. Eu vou abrir agora para o professor Tome e deixar os 15 minutinhos finais, se possível, para a gente abrir para questões. O pessoal já está colocando aqui alguns agradecimentos no chat, tá, professor David? Muito obrigada aí. E aí a gente aguarda aqui a fala do professor Tome para a gente abrir um pouquinho, né, para a conversa aí. Muito profundo mesmo, né? A Cíntia está falando aqui muita profundidade em pouco tempo, de fato. Abre aqui para muitas possibilidades, né? De perguntas, de comentários. Eu vou abrir para o Tome e depois a gente retoma aqui. Tá joia. E então, antes de iniciar, agradecer o convite, Simone, e a comissão organizadora do evento. Queria também parabenizar as duas contribuições, né, anteriores, da Luiz, né, com as pinturas, com as obras e com algumas reflexões, e do David, né, também. Conheci o David há não muito tempo, há pouco tempo, mas realmente temos conversado, trocado muitas ideias e gostei muito da apresentação também. Realmente, como comentaram, pouco tempo para tanta complexidade, né? Bem, eu vou estar conversando com vocês, né? Vamos passar um pouco do simbólico para o epistemológico, né? Então, nós tivemos duas falas mais simbólicas e agora eu vou trazer um pouco mais para o epistemológico, né? O título que eu coloquei aqui para minha fala é o quão fenomenológica é a psicologia analítica, né? Aqui a tentativa, né, de diálogo aqui não é uma tentativa, vamos dizer assim, em termos teóricos, no sentido daquilo que a gente na psicologia costuma conceber como abordagem, né, como teoria, né? Mas é mais um diálogo que tem a ver com a minha própria trajetória, e claro que tem uma relação epistemológica bastante importante aí, mas aí não é a tentativa, vamos dizer assim, de tentar, de aglutinar, né, abordagens, mas é justamente o caminho inverso, né, de tentar desconstruir um pouco, né, aquilo que na psicologia a gente tem muito forte, que é esses limites ou esses muros, né, melhor dizendo, que normalmente se constroem em termos daquilo que se chama de abordagens teóricas ou abordagens é, é, psicológicas, né, das teorias psicológicas, aquela adesão um pouco partidário corporativista que normalmente se tem, né? Tradicionalmente, na psicologia, isso se divide em três grandes blocos, né? Três grandes muros, vamos dizer assim, né? Aquela região mais chamada de comportamental, aquela região que é considerada mais dentro das linhas do inconsciente, da psicanálise, das psicologias do inconsciente, e aquela outra das chamadas, então, psicologia da consciência ou das humanistas existenciais e tal. E a fenomenologia tem me possibilitado compreender o quanto que isso, na verdade, se constitui como muros, né? Porque se nós pegarmos o próprio Jung, né, nós vamos ver que o Jung ele tem concepções comportamentais, ele tem concepções experimentais. O início da carreira do Jung poderíamos dizer que é dentro de uma espécie de psicologia experimental, né? Ele tinha o seu gabinete lá no hospital psiquiátrico, como uma espécie de laboratório experimental, onde ele fazia isso, realmente experimento, né? O teste de associação é, um, é, um, é, um, é um, uma psicologia experimental, né? Temos aí também uma compreensão que vem da psiquiatria médica, né? Que, apesar dele não ter seguido de forma estrita, de certa forma,
ele também manteve no seu trabalho, né? Por exemplo, quando o Luiz inicia a fala, ele fala de instintos, né? Instintos é algo que vem da medicina, da fisiologia, não é algo propriamente, vamos dizer assim, da psicologia. Isso pode soar até estranho, né? Como que não é da psicologia? Não é da psicologia porque a própria história da psicologia é a história da alma, né? Não é a história do corpo, né? Não quer dizer que a história da psicologia não tenha considerado o corpo, mas ela é em si mesma a história da alma, daquilo que não é corpo, né? Então, a ideia de instinto é uma ideia que, no meu entender, é uma ideia no Jung que ainda, né, nos mostra essa presença, né, desse campo, vamos dizer assim, mais orgânico, mais comportamental, mais fisiológico, né, e que não teria problema nenhum, vamos dizer assim, só estou querendo mesmo exemplificar, né? Então, na verdade, a fenomenologia, né, ela me possibilitou compreender, vamos dizer assim, essas teorias não mais como teorias que estão encapsuladas, né? Mas como, na verdade, formas de tentativas, pelo menos, de descrever, né, os fenômenos, né? Então, no que constitui, vamos dizer assim, as teorias? Elas constituem, em verdade, em formas ou tentativas de descrever aqueles fenômenos que cada teoria objetivou. Então, o que eu vou tentar trabalhar um pouco aqui na minha fala não é considerar o Jung um fenomenólogo, né? Mas tentar traçar um paralelo de como que, de certa forma, as intuições metodológicas, epistemológicas do Jung estiveram quase que na mesma direção das intuições do Edmund Husserl, que é o fundador da fenomenologia. Então, aqui não é, vamos dizer assim, pegar a filosofia fenomenológica e tentar encaixar o Jung, né? A tentativa não é essa. A tentativa é mostrar que há um paralelismo, de certa forma, né, no desenvolvimento, né, naquilo que possibilitou a fenomenologia e aquilo que, de certa maneira, possibilitou também a psicologia analítica, né? É claro que o meu olhar, então, para isso é um olhar mais fenomenológico e menos da psicologia, não da psicologia analítica, mas da psicologia, porque eu também tenho percebido o quanto que também se entende muito Jung a partir do olhar da psicologia cartesiana, né? Se entende muitas vezes o Jung, né? Porque agora o Jung não está mais vivo para poder rebater e dizer assim, olha, não é isso, né? Então, nós só temos os textos, né? E aí, então, nós vamos ter sempre leitores, pelo menos, de segunda mão, tá? No mínimo de segunda mão. Não temos mais o autor presente. Então, o quanto também muito da psicologia, né? Da psicologia analítica, ela é entendida como psicologia cartesiana, né? Essa questão do simbólico que foi discutida até então, né? Pelo Luiz e também pelo David, né? O quanto que, de certa maneira, você entende, por exemplo, ego e self, né, como se fossem instâncias distintas, né, coisas distintas. É como se existissem dois eus, mas é uma compreensão quase que espaço-temporal de ego, né? Sendo que a própria vivência disso, sendo psicológica, ela de maneira alguma ela pode ser interpretada de maneira espaço-temporal. As concepções espaço-temporais elas são concepções de coisas físicas, né? Elas não são, ela não diz respeito àquilo que não é físico, né? Ou aquilo que propriamente não é físico, mesmo que tenha um entrelaçamento com o físico, né? Então, no caso do psiquismo, claro que não existe psiquismo sem corpo, né? Senão nós estaríamos falando aqui de fantasmas, né? Mas aquilo que é próprio do psiquismo, né, não pode ser analisado a partir da maneira como se analisa os corpos,
Tá? É mais ou menos isso que eu vou tentar aqui traduzir nesse diálogo aqui. Então, eu separei a minha fala em 4 momentos, né? O primeiro é uma breve contextualização para que os ouvintes entendam um pouco o que é fenomenologia e um pouco daquilo que eu vou recortar da psicologia analítica, que nós poderíamos falar da psicologia analítica como psicologia, poderíamos falar da psicologia analítica como psicoterapia, né? E assim por diante. Então, eu vou trazer um recorte aqui. Vou falar rapidamente das influências filosóficas, então, no Husserl e no Jung, né, que vão ser, no meu entendimento, decisivas, né, para a fundação da fenomenologia e para a fundação da psicologia analítica. Essas aproximações, então, metodológico-epistemológicas da fenomenologia e da psicologia analítica, e, por fim, uma fundamentação antropológico-filosófica. Né? Essa é a divisão. Então, o que é fenomenologia? A fenomenologia é uma filosofia, é claro que aqui eu não vou entrar em detalhes, mas essa filosofia também gerou uma psicologia, que é chamada de, então, psicologia fenomenológica, que não é uma psicologia enquanto psicoterapia, não é uma psicologia enquanto clínica, é uma psicologia enquanto epistemologia, é uma psicologia que tem a vocação de analisar as vivências psicológicas, né? É aquilo que normalmente na psicologia convencional, na científica, se chama de psicologia geral, ou psicologia dos processos básicos, vamos dizer assim, que antigamente se falava nisso, né? Hoje nem se fala mais nisso, mas é uma psicologia, vamos dizer assim, que tem o intuito de compreender as vivências psíquicas, né? Mas o que nós vamos destacar aqui é a fenomenologia filosófica, que foi fundada, então, pelo matemático, né, Edmund Husserl, e tem a sua data de fundação aí com a publicação das obras das investigações lógicas. Vou aumentar aqui porque tem algumas citações. Né? Então, o que é a fenomenologia? Né? Nós podemos dizer assim, de uma forma bem breve, que fenomenologia, na verdade, é uma ciência de fenômenos. Né? Ciência entendida aqui, claro que não da maneira convencional, da maneira moderna, como ciência natural, mas Husserl entendia a ciência como um saber, como um conhecimento rigoroso, um conhecimento que busca as suas bases, busca a elaboração de um método para conhecer aquilo que se pretende. Né? Então, podemos até dizer que é a ciência no sentido antigo, que vem desde então da filosofia, né? Desde a antiguidade. De fenômenos, ou seja, de tudo aquilo que aparece. Acho que é uma palavra também muito recorrente na obra do Jung, né? A palavra fenômeno e fenomenologia. Lembrando que, e aí, quando o Jung muitas vezes cita essa palavra fenomenologia, a gente tem que tomar cuidado, porque o Husserl diz que o que ele vai estar desenvolvendo é fenomenologia, mas fenomenologia não é um termo inaugurado pelo Husserl, né? O Husserl, de certa forma, se apropria esse termo da filosofia. Nós podemos encontrar o termo fenomenologia como em Hegel, em Kant. É também um termo usado muito na ciência natural. Na física se usa esse termo fenomenologia, na medicina se usa fenomenologia. Às vezes o Jung fala de fenomenologia no sentido médico, e não no sentido filosófico. Então, nós temos que prestar bastante atenção no termo. Né? Então, no sentido convencional, significa o quê? Significa que é vamos dizer assim, esse estudo daquilo que aparece, dos fenômenos. Muito bom. Eu vou abrir agora para o professor Tome e deixar os 15 minutinhos finais, se possível, para a gente abrir para questões. O pessoal já está colocando aqui alguns agradecimentos no chat, tá, professor David? Muito obrigada aí. E aí a gente aguarda aqui a fala do professor Tome para a gente abrir um pouquinho, né, para a conversa aí. Muito profundo mesmo, né? A Cíntia está falando aqui muita profundidade em pouco tempo, de fato. Abre aqui para muitas possibilidades, né, de perguntas, de comentários. Eu vou abrir para o Tome e depois a gente retoma aqui. Tá joia.
E então, antes de iniciar, agradecer o convite, Simone, e a comissão organizadora do evento. Queria também parabenizar as duas contribuições, né, anteriores da Luiz, né, com as pinturas, com as obras e com algumas reflexões, e do David, né, também. Conheci o David há não muito tempo, há pouco tempo, mas realmente temos conversado, trocado muitas ideias e gostei muito da apresentação também. Realmente, como comentaram, pouco tempo para tanta complexidade, né? Bem, eu vou estar conversando com vocês, né? Vamos passar um pouco do simbólico para o epistemológico, né? Então, nós tivemos duas falas mais simbólicas e agora eu vou trazer um pouco mais para o epistemológico, né? O título que eu coloquei aqui para minha fala é o quão fenomenológica é a psicologia analítica, né? Aqui a tentativa, né, de diálogo aqui não é uma tentativa, vamos dizer assim, em termos teóricos, no sentido daquilo que a gente na psicologia costuma conceber como abordagem, né, como teoria, né? Mas é mais um diálogo que tem a ver com a minha própria trajetória, e claro que tem uma relação epistemológica bastante importante aí, mas aí não é a tentativa, vamos dizer assim, de tentar de aglutinar, né, abordagens, mas é justamente o caminho inverso, né, de tentar desconstruir um pouco, né, aquilo que na psicologia a gente tem muito forte, que é esses limites ou esses muros, né, melhor dizendo, que normalmente se constroem em termos daquilo que se chama de abordagens teóricas ou abordagens psicológicas, né, das teorias psicológicas, aquela adesão um pouco partidário corporativista que normalmente se tem, né? Tradicionalmente, na psicologia, isso se divide em três grandes blocos, né? Três grandes muros, vamos dizer assim, né? Aquela região mais chamada de comportamental, aquela região que é considerada mais dentro das linhas do inconsciente, da psicanálise, das psicologias do inconsciente, e aquela outra das chamadas, então, psicologia da consciência ou das humanistas existenciais e tal. E a fenomenologia tem me possibilitado compreender o quanto que isso, na verdade, se constitui como muros, né? Porque se nós pegarmos o próprio Jung, né, nós vamos ver que o Jung ele tem concepções comportamentais, ele tem concepções experimentais. O início da carreira do Jung poderíamos dizer que é dentro de uma espécie de psicologia experimental, né? Ele tinha o seu gabinete lá no hospital psiquiátrico como uma espécie de laboratório experimental, onde ele fazia isso realmente experimento, né? O teste de associação uma psicologia experimental, né? Temos aí também uma compreensão que vem da psiquiatria médica, né? Que, apesar dele não ter seguido de forma estrita, de certa forma, ele também manteve no seu trabalho, né? Por exemplo, quando o Luiz inicia a fala, ele fala de instintos, né? Instintos é algo que vem da medicina, da fisiologia, não é algo propriamente, vamos dizer assim, da psicologia. Isso pode soar até estranho, né? Como que não é da psicologia? Não é da psicologia porque a própria história da psicologia é a história da alma, né? Não é a história do corpo, né? Não quer dizer que a história da psicologia não tenha considerado o corpo, mas ela é em si mesma a história da alma, daquilo que não é corpo, né?
Então, a ideia de instinto é uma ideia que, no meu entender, é uma ideia no Jung que ainda, né, nos mostra essa presença, né, desse campo, vamos dizer assim, mais orgânico, mais comportamental, mais fisiológico, né, e que não teria problema nenhum, vamos dizer assim, só estou querendo mesmo exemplificar, né? Então, na verdade, a fenomenologia, né, ela me possibilitou compreender, vamos dizer assim, essas teorias não mais como teorias que estão encapsuladas, né? Mas como, na verdade, formas de tentativas, pelo menos, de descrever, né, os fenômenos, né? Então, no que constitui, vamos dizer assim, as teorias? Elas constituem, em verdade, em formas ou tentativas de descrever aqueles fenômenos que cada teoria objetivou. Então, o que eu vou tentar trabalhar um pouco aqui na minha fala não é considerar o Jung um fenomenólogo, né? Mas tentar traçar um paralelo de como que, de certa forma, as intuições metodológicas, epistemológicas do Jung estiveram quase que na mesma direção das intuições do Edmund Husserl, que é o fundador da fenomenologia. Então, aqui não é, vamos dizer assim, pegar a filosofia fenomenológica e tentar encaixar o Jung, né? A tentativa não é essa. A tentativa é mostrar que há um paralelismo, de certa forma, né, no desenvolvimento, né, naquilo que possibilitou a fenomenologia e aquilo que, de certa maneira, possibilitou também a psicologia analítica, né? É claro que o meu olhar, então, para isso é um olhar mais fenomenológico e menos da psicologia, não da psicologia analítica, mas da psicologia, porque eu também tenho percebido o quanto que também se entende muito Jung a partir do olhar da psicologia cartesiana, né? Se entende muitas vezes o Jung, né? Porque agora o Jung não está mais vivo para poder rebater e dizer assim, olha, não é isso, né? Então, nós só temos os textos, né? E aí, então, nós vamos ter sempre leitores, pelo menos, de segunda mão, tá? No mínimo de segunda mão. Não temos mais o autor presente. Então, o quanto também muito da psicologia, né? Da psicologia analítica, ela é entendida como psicologia cartesiana, né? Essa questão do simbólico que foi discutida até então, né? Pelo Luiz e também pelo David, né? O quanto que, de certa maneira, você entende, por exemplo, ego e self, né, como se fossem instâncias distintas, né, coisas distintas. É como se existissem dois eus, mas é uma compreensão quase que espaço-temporal de ego, né? Sendo que a própria vivência disso, sendo psicológica, ela de maneira alguma ela pode ser interpretada de maneira espaço-temporal. As concepções espaço-temporais elas são concepções de coisas físicas, né? Elas não são, ela não diz respeito àquilo que não é físico, né? Ou aquilo que propriamente não é físico, mesmo que tenha um entrelaçamento com o físico, né? Então, no caso do psiquismo, claro que não existe psiquismo sem corpo, né? Senão nós estaríamos falando aqui de fantasmas, né? Mas aquilo que é próprio do psiquismo, né, não pode ser analisado a partir da maneira como se analisa os corpos, né? É mais ou menos isso que eu vou tentar aqui traduzir nesse diálogo aqui. Então, eu separei a minha fala em 4 momentos, né? O primeiro é uma breve contextualização para que os ouvintes entendam um pouco o que é fenomenologia e um pouco daquilo que eu vou recortar da psicologia analítica, que nós poderíamos falar da psicologia analítica como psicologia, poderíamos falar da psicologia analítica como psicoterapia, né? E assim por diante. Então, eu vou trazer um recorte aqui. Vou falar rapidamente das influências filosóficas, então, no Husserl e no Jung, né, que vão ser, no meu entendimento, decisivas, né, para a fundação da fenomenologia e para a fundação da psicologia analítica. Essas aproximações, então, metodológico-epistemológicas,
da fenomenologia e da psicologia analítica, e, por fim, uma fundamentação antropológico-filosófica. Essa é a divisão. Então, o que é fenomenologia? A fenomenologia é uma filosofia, é claro que aqui eu não vou entrar em detalhes, mas essa filosofia também gerou uma psicologia, que é chamada de, então, psicologia fenomenológica, que não é uma psicologia enquanto psicoterapia, não é uma psicologia enquanto clínica, é uma psicologia enquanto epistemologia, é uma psicologia que tem a vocação de analisar as vivências psicológicas, né? É aquilo que normalmente na psicologia convencional, na científica, se chama de psicologia geral, ou psicologia dos processos básicos, vamos dizer assim, que antigamente se falava nisso, né? Hoje nem se fala mais nisso, mas é uma psicologia, vamos dizer assim, que tem o intuito de compreender as vivências psíquicas, né? Mas o que nós vamos destacar aqui é a fenomenologia filosófica, que foi fundada, então, pelo matemático, né, Edmund Husserl, e tem a sua data de fundação aí com a publicação das obras das investigações lógicas. Vou aumentar aqui porque tem algumas citações. Então, o que é a fenomenologia, né? Nós podemos dizer assim, de uma forma bem breve, que fenomenologia, na verdade, é uma ciência de fenômenos. Ciência entendida aqui, claro que não da maneira convencional, da maneira moderna, como ciência natural, mas Husserl entendia a ciência como um saber, como um conhecimento rigoroso, um conhecimento que busca as suas bases, busca a elaboração de um método para conhecer aquilo que se pretende, né? Então, podemos até dizer que é a ciência no sentido antigo, que vem desde então da filosofia, né? Desde a antiguidade. De fenômenos, ou seja, de tudo aquilo que aparece. Acho que é uma palavra também muito recorrente na obra do Jung, né? A palavra fenômeno e fenomenologia. Lembrando que, e aí, quando o Jung muitas vezes cita essa palavra fenomenologia, a gente tem que tomar cuidado, porque o Husserl diz que o que ele vai estar desenvolvendo é fenomenologia, mas fenomenologia não é um termo inaugurado pelo Husserl, né? O Husserl, de certa forma, se apropria esse termo da filosofia. Nós podemos encontrar o termo fenomenologia como em Hegel, em Kant. É também um termo usado muito na ciência natural. Na física se usa esse termo fenomenologia, na medicina se usa fenomenologia. Às vezes o Jung fala de fenomenologia no sentido médico, e não no sentido filosófico. Então, nós temos que prestar bastante atenção no termo, né? Então, no sentido convencional, significa o quê? Significa que é vamos dizer assim, esse estudo daquilo que aparece, dos fenômenos, daquilo que aparece, daquilo que surge. Então, estudo na medicina, o que é fenomenologia? É o estudo daquilo que surge. É como se fosse um entendimento de fenômeno como fatos. Na fenomenologia de Husserl, isso vai ser bem diferente. Primeiro que fenômeno não vai ser sinônimo de fatos. Fenômeno vai... e aí o Husserl vai buscar a origem, né, grega do termo, que é justamente a ideia de manifestação, daquilo que se manifesta. Então, a fenomenologia é uma ciência daquilo que surge, daquilo que manifesta. Podemos dizer que, em termos gerais, então, a fenomenologia ela é uma reflexão, é uma ciência de tudo, porque tudo se manifesta, né? Poderíamos dizer assim. Agora, tudo aquilo que se manifesta a alguém. Nós não vamos ter só a manifestação. Isso também vai ser um grande problema da história da filosofia, da epistemologia e, de certa forma, da psicologia. Tudo aquilo que surge, tudo aquilo que se manifesta, e aí a manifestação também, lá no sentido originário, tem a ver com luz, com brilho, melhor dizendo, que é o brilhar, brilha sempre a alguém. Não é um brilhar, quer dizer, o brilhar só é reconhecido, só é visto como brilhar se ele pode ser visado, se ele pode ser visto. Então, também, vai dizer o Husserl, a fenomenologia é também uma ciência da consciência, porque tudo aquilo que se manifesta a alguém.
No entanto, o Russell diz aqui, né, e aí eu cito aqui na terceira citação, que as ciências, então, elas normalmente se constituem a partir de fenômenos. A psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos. Bom, é um termo que é recorrente lá no Jung e em tantas outras psicologias, né? Então, a psicologia é uma ciência do fenômeno psíquico. No entanto, o modo de se orientar, diz o Russell, para esse fenômeno, para o entendimento dos fenômenos, tem que ser, segundo ele, de uma maneira inteiramente outra. E aí que se constitui, então, a fenomenologia, com um novo posicionamento, né? Quer dizer, ela então vai se orientar, ela vai ter uma atitude frente a esses fenômenos, né, de uma outra maneira. Que maneira é essa? Então, ele diz, é necessária uma nova maneira de se orientar, inteiramente diferente da orientação natural da experiência e no pensar. Ou seja, a maneira que normalmente, de forma convencional, a gente tem, ou nossos hábitos estão acostumados a olhar as coisas que se mostram. Do ponto de vista teórico, então, normalmente se olham as coisas a partir das teorias. Não se olham as coisas por elas mesmas. E essa, então, é a nova maneira de olhar, né, a nova maneira de se orientar que o Russell vai inaugurar. Olhar as coisas por elas mesmas e não mais a partir daquilo que normalmente se estava orientando antes. Então, essa nova maneira de se orientar, ela vai ter que, então, ser provocada, ser imposta. Por quê? Porque, normalmente, de maneira convencional, naturalmente, daí atitude natural, orientação natural, nós estamos, né, habituados a olhar as coisas segundo aquilo que nós já temos aprendido, que nós já temos recolhido das nossas experiências intelectuais, das nossas experiências cotidianas e assim por diante. Então, de certa forma, nós já olhamos para as coisas com um certo direcionamento, com um certo posicionamento. Nós não estamos livres no nosso olhar. E como que nós poderíamos nos libertar, vamos dizer assim, desse olhar? Então, o Russell desenvolve um método que ele chama o método das reduções. Então, a fenomenologia, por fim, ela vai se constituir, finalmente, como um método. Então, a fenomenologia ela não é uma teoria, ela não é uma filosofia que traz uma teoria apenas. É claro que no final delas ela vai se constituindo, né, como uma filosofia, no sentido que ela vai promovendo descrições e vai, de certa forma, mostrando como as coisas são, mas essas coisas elas são descritas e são, vamos dizer assim, postas ali, sempre numa dialética com o método, que justamente o método faz com que sempre se revisite ou se retorne àquilo para ver se as coisas, se aquela teoria corresponde ao que realmente as coisas são. Então, isso é que, vamos dizer assim, em síntese, poderíamos dizer o que é a fenomenologia. Bom, a psicologia analítica, né? É claro que a psicologia analítica ela não tem, vamos dizer assim, uma data de fundação tão específica, né? A psicologia analítica é o Jung, né? É a vida do Jung, é a reflexão do Jung, isso se deu praticamente todo o período, né? Que ele pôde pôr, né? De maneira pública as suas reflexões, né? Mas poderíamos colocar aí como uma data que alguns autores colocam, ou mesmo Jung lá nos tipos psicológicos, com a publicação dos tipos psicológicos teríamos aí, vamos dizer assim, a oficialização, a formalização, né? Quer dizer, um novo rumo daquelas reflexões daquele momento lá que o Jung então denominou de psicologia analítica ou psicologia complexa. Então diz o Jung aí que a psicologia analítica então é uma nova ciência psicológica, até porque, então, ele tem tantas outras ciências, inclusive a própria psicanálise, e aí ele, então, diz que a psicologia analítica é essa nova ciência, entendendo nova, então, como uma outra forma de compreender a psicologia, compreender a própria psicanálise. Um outro ponto interessante, que faz, então, a psicologia analítica ser psicologia e não psicanálise, e aí, por isso, esse novo posicionamento é justamente a ideia de que a psicologia é
é uma ciência também de pessoas sadias, ela não é uma psicopatologia, ela não é só uma psicanálise no sentido de ser uma psicologia ou uma psicoterapia para tratamento das enfermidades, né? Não, é uma psicologia porque lida com o ser humano, né? Na sua enfermidade, mas também na sua saúde, né? Também, né, e aí começa então já uma primeira aproximação, é uma nova ciência que tem o objetivo de estudar então os chamados fenômenos psíquicos, que no entendimento do Jung, olha só que interessante, ele diz que são complexos, né? E aí o complexo, é claro que tem aí uma duplicidade, né? O complexo tem o caráter mais próprio, específico do Jung, dentro da própria compreensão da psicologia analítica, né? Mas também tem a ideia de que é algo que não é, vamos dizer assim, isolada, né? Não é algo, mas que acontece, vamos dizer assim, no entrelaçamento, né? Então, esse fenômeno psíquico é algo que, por mais que se objetive estudar isso puramente em si, é algo que se dá dentro de um entrelaçamento, que é o entrelaçamento, vamos dizer assim, humano, né? E que essa psicologia analítica, então, ela vai lidar com imagens fantásticas, né, que surgem das profundezas obscuras da psique, né? Veja, então, que aí também tem vamos dizer assim, um outro direcionamento, que é de entender essa psique dentro de uma totalidade antropológica humana, né, que não é só no que diz respeito às questões, vamos dizer assim, puramente tradicionais da psicologia e da psicanálise, que é o entendimento de corpo e psique, né? Corpo e alma, poderíamos dizer assim. Mas que aí, claro, que a gente entendendo, compreendendo toda produção junguiana, do Jung, né, a gente pode contemplar isso também com um direcionamento, não só, vamos dizer assim, entre aspas, regressivo, né, da psique para o corpo, mas também, de certa forma, progressivo da psique para o espírito, né? Ou para o que poderíamos chamar filosoficamente falando de transcendental, né? Justamente por tratar, né, dessa ideia de profundidade, de obscuridade, né? Que está ligado, claro, que do ponto de vista psicológico, está ligado à questão do inconsciente, né? E ainda, né, as questões do prático, né? Quer dizer, a psicologia analítica não é só uma psicologia teórica, não é uma psicologia só que se ocupa, né, dos fenômenos psíquicos, mas também a psicologia analítica vai se dedicar, então, né, a questões, vamos dizer assim, práticas da psicologia, como é o caso da psicoterapia, como é o caso de tantas outras modalidades, que podemos dizer assim, da psicologia prática. Então, é isso mais ou menos que eu queria contextualizar, né? Quais são, nesse percurso desse paralelismo, então, fenomenológico analítico e da psicologia analítica, os antecedentes filosóficos que, no meu entendimento, levam à constituição da fenomenologia e da psicologia analítica? São muitas, né? São muitos antecedentes filosóficos, mas o que é aquilo que eu destaco como no meu entendimento, decisivos, né? São três, né, no meu entendimento. Platão, né? E aí Platão está presente tanto no Husserl como no Jung, principalmente com essa questão do conhecimento da alma, do conhecimento interior, né? Então isso já vem desde, né, no próprio Platão, isso já vem desde as escolas orfo-pitagóricas, né? E que se, vamos dizer assim, se tem um novo entendimento, que não é mais um entendimento apenas mítico, mas é também agora filosófico e mítico, né? Eu acho que isso se mantém tanto no Husserl como no Jung, né? Essa busca, então, por esse essencial, por esse eidos, né? Por aquilo que é próprio, né? A gente vai entender esse posicionamento, né, contemporâneo desse eidos como próprio, né, como aquilo que é próprio, como aquilo que é próprio e universal, aquilo que é eterno, né? Então isso a gente encontra nos dois autores.
e aí também tem a ver, Platão tem a ver também com a questão das imagens, das formas universais, né? Essa dialética, né? Em termos de diálogo entre mito e filosófico, né? Mito e razão, mito e reflexão, mito enquanto intuitivo e a filosofia enquanto reflexão. Então isso a gente encontra na fenomenologia, porque então ir às coisas mesmas é justamente captar, né? Ou ter a intuição das coisas, né? O Jung fala isso de diversas vezes, né? Isso em vários momentos o Jung diz que ele é parte da experiência, né? O ponto de partida dele é a experiência, ele quer ver as coisas a partir da sua própria experiência e não a partir das teorias. Isso principalmente lá na Natureza da Psique, ele vai traçar esse questionamento, que é um livro mais epistemológico, na minha concepção, do Jung. Então ele vai discutir isso em termos de racionalismo e empirismo, né? Ele diz que há necessidade da superação disso, né? Então a superação disso vamos dizer assim, aquilo que o Russell concretiza com a fenomenologia, poder ir intuitivamente até as coisas. Mas não basta só ter a intuição, quer dizer, também não basta só ter experiência, né? Lá na introdução da Psicologia e Religião, o Jung diz bem isso, né? Ele tem lá, para poder entender o que é o religioso, ele vai partir da experiência, mas é claro que só a experiência não é possível, é a necessidade de, então, passar a refletir sobre essa experiência, né? Isso eu acho que Platão inaugura na mentalidade ocidental, né? Um segundo momento, então, né, do entendimento de tudo isso que é platônico, vem com Kant, né? Aí num sentido, claro, muito mais filosófico, epistemológico, né? Mas Kant inaugura algo, vamos dizer assim, que vai ser importante para a fundação dessas duas áreas de conhecimento, que é a fenomenologia e a psicologia analítica, né? Que é justamente a ideia do a priori, né? E não mais a ideia do inatismo, né? Quer dizer, tanto para o Russell como para Jung, não era mais possível manter, não era possível nem manter nem ter, em suas concepções, a ideia de um inatismo, né? O inatismo significa aquilo que está lá pronto e acabado, né? Aquilo que nós não temos nenhum tipo de interferência, aquilo está fechado em si mesmo, está encapsulado e apenas a gente tem que atualizar, a gente apenas tem que trazer aquilo da potência, né? Usando aí a, a ideia aristotélica, tomista, quer dizer, da potência para o ato, né? Então, a única coisa que difere, vamos dizer assim, é essa atualização dessas coisas inatas, né? Não era possível mais, né? Nem o Russell, enquanto um matemático filósofo, a matemática ela é intuitiva, por mais que ela seja tautológica em muitos momentos, mas ela, de certa forma, já estava em diálogo com a própria física, e a física não é tautológica, e nem o Jung, como um médico, como um psiquiatra, né, sabendo que não é possível, mesmo em termos biológicos, isso não era mais possível de se defender. Tá? Ora, o interessante é que aqui o Kant chega nessa ideia, né, nessa concepção do a priori, justamente com a física de Newton, né, que é o ponto de partida, um dos pontos de partidas, né, do Newton. Tem também toda uma história aí da alquimia, do gnosticismo, né, mas um dos pontos de partidas, vamos dizer assim, mais epistemológico de Kant, né, em Newton, era justamente a ideia dessa passagem da física, né, da construção da física moderna, que está lá presente em Newton, né. Então, Kant queria, vamos dizer assim, em termos gerais, saber que tipo, né, de conhecimento o Newton produziu com aquela física, porque a física de Newton não era uma física nem racionalista, que vinha então desde a tradição de Platão, mas atualizada por Descartes, né, a ideia do inatismo e tal, e o empirismo, que é então a ideia de que tudo que é produzido no conhecimento vem da experiência, né? O que Newton estava produzindo era uma física que tinha como ponto de partida a experiência, mas que chegava nas leis universais, né? Então, Kant acaba, então, desenvolvendo, né, sua crítica, né, da razão pura, então, a análise da razão por ela mesma, e chega, né,
na ideia desse a priori. Então, esse a priori, vamos dizer assim, é aquilo que nós temos em condição, quer dizer, nós temos em condição sermos inteligentes, né? Vamos dizer assim, termos a racionalidade, a razão, né? No entanto, também precisamos da experiência para poder, então, ativar essa condição, né? Então, a partir da experiência, a gente ativa essas condições que estão em nós, que são condições, então, a priori, que são condições que não vêm da experiência, mas que estão já presentes em nós, podemos, então, desenvolver o nosso raciocínio. Então, acho que isso é uma influência bastante importante aí, tanto na fenomenologia como na psicologia analítica. E, por fim, a influência de William James, né? Muitos conhecem apenas como William James psicólogo, né? Principalmente quem fez psicologia, né? No entanto, William James, ele também era filósofo e teve uma contribuição, um papel muito importante dentro da história da filosofia, principalmente da história da filosofia americana, muito ligada à filosofia pragmatista, né? No entanto, William James me parece que foi muito decisivo, né? Tanto na fenomenologia como na psicologia analítica, né? Uma das princípios de psicologia, né? Os chamados então princípios do William James, ele foi fundamental para a fundação da fenomenologia, né? Na tentativa de superar esse dualismo de mundo e consciência, né, que o Russell tinha na época. De um lado, então, o positivismo, a física, colocando, vamos dizer assim, o determinismo, a determinação, né, do pensamento a partir das coisas ou dos fatos, e do outro lado, a própria psicologia, o psicologismo filosófico, colocando, então, a determinação na consciência, né, para a construção do conhecimento, né? E aí o Russell ele consegue superar, vamos dizer assim, esse dualismo epistemológico, né, com a leitura dos princípios. É claro que lá o William James não faz isso, né, mas o Russell ele tem como uma das coisas que ele percebe ali na filosofia, na proposta, né, psicológica de William James, então tem como base a sua filosofia, né, aquilo que em 1904 o próprio William James vai explicitar num texto chamado Um Mundo da Experiência Pura, que é justamente a ideia da experiência pura, que não é a ideia de experiência no sentido empírico convencional, e nem a ideia de experiência no sentido pragmatista convencional do pragmatismo americano, né? Mas é a ideia de que a experiência ela antecede o próprio, vamos dizer assim, essa própria dicotomia, né? A própria dicotomia do sujeito, né? Ou seja, da consciência já encapsulada, e a dicotomia do mundo exterior, né? Quer dizer, aquela famosa dicotomia do mundo interno e do mundo externo, né? Então, a experiência pura, quer dizer, a experiência por si mesma, é ela que está ali no início, né, de toda subjetivação e objetivação, né? Isso, né? De certa forma, a gente pode ver presente tanto na fenomenologia, né, como na própria psicologia analítica, né, também em vários momentos aí. Eu só queria destacar, né, não vou fazer uma defesa de tese aqui, porque aí teria que colocar todos os elementos. Mas quais são, então, as aproximações, a partir dessas influências, então, filosóficas, quais são as aproximações que nós poderíamos ter da fenomenologia e da psicologia analítica, né? E em termos dessas influências, né? Eu coloco 4 aqui. Algumas delas estão influenciadas por um psicólogo americano que começou com essa aproximação nos anos, se eu não me engano, a tese dele é de 80, do final dos anos 80 para os anos 90, que é um psicólogo chamado Roger Brook, tá? A tese dele foi justamente sobre sobre o diálogo, né, sobre essa aproximação da fenomenologia com a psicologia analítica, né? Depois ele produziu 2 livros, inclusive um, se eu não me engano, o último, se eu não me engano, está publicado pela editora Springer, né?
No entanto, ele faz uma aproximação com a fenomenologia no sentido geral, da própria história da fenomenologia, né? Então, não a fenomenologia do Husserl, mas a fenomenologia de Merleau-Ponty, a fenomenologia do Heidegger e tal. Eu tenho uma certa crítica, né, um certo posicionamento à análise dele, porque, no final das contas, né, na minha opinião, claro, né, no meu posicionamento, a análise ficou como uma colcha de retalhos. Quer dizer, a gente poderia pegar os argumentos que ele usa ali, de tantos fenomenólogos como Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Karl Jaspers, né, e atribuir a tantos outros, inclusive ao próprio Freud, a Lacan, quer dizer, a tantos outros psicólogos, a tantas outras teorias psicológicas, né? Eu acho que no meu entendimento, a aproximação que existe da psicologia analítica é com a fenomenologia fundante, a fenomenologia inicial, e não com o movimento fenomenológico, né, tal como é chamado, então, todos os outros fenomenólogos que vêm depois, né? Inclusive, o próprio Jung tem em cartas, né, diversas comentários, principalmente fazendo sérias críticas à fenomenologia do Heidegger, né? Eu até hoje não encontrei nada da fenomenologia do Husserl, né? Mas também nem tudo foi publicado, mas daquilo que foi publicado eu não encontrei isso. Agora, do Heidegger a gente encontra, né, em cartas, o Jung, desculpe, tecendo críticas à fenomenologia heideggeriana, que é uma outra fenomenologia bem diversa e com outras influências que não são essas, né? Que estão presentes aqui nessa influência que eu estou apresentando. Então, partindo um pouco da análise do Brook e também levando, né, então, a partir da minha crítica a outras contribuições, eu tenho essas 4, né, aproximações. A descrição da experiência, então, essa ênfase, que se tem na experiência, mas não no sentido empírico, nós vamos ver. A busca por esse eidos, por essa essência, por essa forma, por esse universal, por isso que é eterno, por isso que é absoluto, em termos, vamos dizer assim, em linguagem filosófica. A ideia de uma psicologia pura, a ideia de se construir uma psicologia que nasça a partir dos seus próprios problemas, a partir do próprio entendimento do objeto e a partir da própria construção de um método, e não da incorporação do método das ciências naturais. Então, aí a gente vê isso muito nos dois autores. E a ideia do fundamento transcendental, a ideia de um fundamento que é além do psíquico, além do psicofísico, melhor dizendo. De um fundamento, vamos dizer assim, antropológico, transcendental, antropológico, espiritual. Esses são os quatro pontos aí que eu vou traçar rapidamente aqui. Primeiro, a descrição da experiência. A ampla ideia de experiência, e aí poderíamos dizer que, no sentido, então, de vivência, não no sentido de experiência enquanto meramente aquilo que eu só tenho contato, Então, experiência, em alemão, Erfahrung, quer dizer, aquilo que eu tenho um contato, aquilo que me leva a ter contato, e aí está muito ligado ao sentido empirista mesmo, da própria ideia aristotélico-empirista, aquilo que me coloca em contato, aquilo que eu tenho, então, apreensão sensível, aquilo que está ligado à sensibilidade, aquilo que eu capto, de maneira sensível, não é isso, Eu acho que tanto o Husserl como o Jung, o Husserl de forma decisiva, claro, e também o Jung leva essa ideia de experiência para a ideia de vivência, Leibniz, Quer dizer, aquilo é o dar-se conta, não é apenas captar de maneira sensível, mas é também passar a ter consciência, passar a ter sentido, Lembrando que muitas vezes muitos podem pensar assim, mas como está fazendo essa aproximação da fenomenologia com a psicologia analítica, se a fenomenologia ela só lida com a consciência, porque se pensa a consciência na psicologia de uma maneira às vezes muito equivocada,
que é consciência no sentido apenas de estar ciente, né, de ter ciência. Esse é um dos sentidos da palavra, do entendimento de consciência na fenomenologia, né? Consciência é vivência, é dar-se conta, né? Dar-se conta de um sentimento, dar-se conta de uma imagem, dar-se conta, quer dizer, mesmo que uma imagem tenha a sua origem passiva, vamos dizer assim, inconsciente, essa imagem só vai ter esse sentido a partir do momento que se dá conta dela. Seja num sonho, seja numa fantasia, seja numa imaginação ativa, em qualquer manifestação, porque se não tiver manifestação, nós não temos, então, nada para se falar daquilo, né? Então, no momento que se tem manifestação daquilo, né, vai se ter, então, ciência, vai se ter o dar-se conta, vai se ter, então, consciência. E essa experiência, então, ela tem que ser descrita, né? Quer dizer, tem que se buscar descrever essa experiência. Então, acho que esse é o ponto, vamos dizer assim, de partida para o Husserl e para o Jung. Né? Então, no Husserl eu cito aqui, ó, ver de imediato, né? Ver sem nenhum tipo de mediação. Não é ver com algum crivo teórico, não é ver com alguma opinião, não é ver com alguma coisa que eu já tenho, de certa maneira, pressuposta. É ver de imediato. Quer dizer, a intuição, né? É o intuitivo. Não meramente o ver sensível, empírico, mas o ver em geral, como consciência, né? Quer dizer, aquela forma de dar-se conta, doadora originária. Quer dizer, todo o nosso dar-se conta já é dar-se conta de algum sentido. Então, quando a gente olha, mesmo que seja mesmo que tenha presente a questão do sensível, então eu olho para alguma coisa, né? Está lá o meu olhar, então nós estávamos olhando, né, os quadros, né, do Luiz, as imagens projetadas pelo David, né, mesmo que está presente ali o sensível, que é captar os estímulos físicos, vamos dizer assim, que estão presentes ali na imagem, ter todo aquele processamento cerebral e tal, psicofísico, é também um olhar de sentido. Aquilo é um dar-se conta de algo que nos diz algo. Está nos dizendo alguma coisa, até mesmo que a gente, até no sentido de dizer assim, nada. Até em se posicionar dessa maneira e dizer assim, não vejo nada, não estou entendendo, é essa consciência doadora originária. Não importa qual seja a sua espécie, é a fonte última de legitimidade de todas as afirmações racionais. O nosso ponto de partida de qualquer reflexão, de qualquer análise racional, tem que ser, então, para o Husserl a partir desse momento, nesse ver imediato. E também temos no Jung, né, aqui, o Jung dizendo, né, essa psicologia experimental, então é uma crítica que ele vai estar estabelecendo para aquela maneira de se pensar, né, os fenômenos psíquicos, né, está longe, porém, de poder comunicar-lhe alguma visão articulada. E aí ele vai dizer tantos modos, né, de se olhar as coisas aí nesse parágrafo, que ele é grande. O melhor a fazer seria pendurar no cabide as ciências exatas, despir-se da beca profissional, despir-se do gabinete de estudos e caminhar pelo mundo com um coração de homem, o ver imediato. Enfim, em todas essas experiências, ele encontraria uma carga mais rica de saber do que nos grossos compêndios. Comece uma psicologia não pelo livro, comece uma psicologia pela experiência intuitiva. Uma outra citação aqui do Jung também diz, não sou filósofo, mas empirista, botam essa aqui, e por isso, em todas as questões difíceis, inclino-me mais a deixar que a experiência decida, que a experiência diga, já que a experiência é doadora de sentido. Outro ponto é a busca pelas essências, pelo eidos. Então, conhecer as coisas por elas mesmas, e aí, por exemplo, a gente entende isso lá em Platão como ideia, ou formas, chegar ao núcleo, aquilo que é essencial, chegar ao núcleo, ao essencial daquilo que é vivido, daquilo que as coisas são por elas mesmas, né? Por isso que lá na outra citação o Jung diz que quer que a experiência decida, que a intuição decida, né? Que as coisas se mostrem por elas mesmas, e isso que então vai fazer com que o Jung e também o Husserl construam os seus conhecimentos. O que diz o Husserl? Se dissesse que, por essência própria,
todo fato poderia ser diferente, com isto já exprimiríamos que faz parte de todo o sentido, de todo contingente, ter justamente uma essência, né? E, por conseguinte, um eidos a ser apreendido em sua pureza, por ele mesmo, e ele se encontra sob verdades de essência de diferentes níveis de generalidade, né? E aí o Jung, a psicologia não quer afirmar verdades metafísicas, né? Aquelas que já estão todas catalogadas ali, né? Ela se ocupa exclusivamente da fenomenologia psíquica. Veja que aqui está a palavra fenomenologia, e aqui eu quis colocar de propósito, né? Porque já no sentido não fenomenológico, mas no sentido mesmo de análise daquilo que está se mostrando, né? Então, não é no sentido aqui da fenomenologia do Husserl, mas daquilo que está se mostrando, né? Então, ela tem que se ocupar, né, daquilo que o psiquismo mostra por ele mesmo. Psicologicamente falando, cada ideia é um fenômeno, né, como são a filosofia ou a teologia, na medida em que essas ideias são universais, são sintomas, características ou expressões normais da vida psíquica que estão presentes no mundo natural e da estrutura normal da psique. Então, o que eu entendo? Que a fenomenologia ela é construída e organizada, né, a partir justamente da busca do conhecimento, vamos dizer assim, radical e absoluto, que é o conhecimento das essências. Claro que não no sentido platônico, ele é ressignificado nesse sentido daquilo que é próprio. Então, qualquer coisa exemplar, qualquer livro que esteja aqui na minha frente ou na minha biblioteca, ele é um exemplar, ele é algo do contingente, mas que quando eu conheço o que é livro, quando eu passo a dar sentido ao que é livro, mesmo que esse sentido tenha questões biográficas muito próprias, que são contingentes, porque diz respeito só à minha biografia e não de outro, né? Também contém coisas, elementos, características que são universais. Então, podemos pensar, exemplificar os próprios quadros que foram apresentados a nós, né, do Luiz, que tem elementos ali que são muito próprios, pessoais, biográficos do Luiz, mas que nos diz também algo que está para além disso, né? Que é justamente aquilo que é essencial, aquilo que é próprio do humano, e não mais do Luiz. Então, só poderíamos construir uma ciência a partir disso, e não de um contingente, porque se nós fizéssemos uma ciência a partir da explicação biográfica dos quadros do Luiz, nós teríamos que ter uma psicologia para cada um. A ideia, então, de psicologia pura, ou seja, de uma psicologia, então, que se constrói a partir dos seus próprios problemas, do seu próprio objeto e do seu próprio método, e deve se constituir como uma ontologia regional própria, ou seja, ela é uma ciência. Então, ela não é uma filosofia, mas ela também não é uma ciência no sentido natural, ela não é uma ciência natural. O Jung, ele fala que ela é uma ciência do espírito, mas ele também dá um outro contexto para essa ciência do espírito, porque ela não é também uma ciência do espírito no sentido, por exemplo, que convencionalmente, ou ciências humanas, né, vamos dizer assim, convencionalmente nós damos. Essa psicologia, então, ela é uma ciência da subjetividade humana. Daí a distinção, que ela, enquanto psicologia pura, ela vai ter que fazer de outros ramos da psicologia que não são ligados à subjetividade humana, à subjetividade do ser humano. Então, nós poderíamos ter psicologia, por exemplo, dos animais, né? Por exemplo, uma das críticas do Husserl, ele diz assim, esta psicologia científica, na verdade, ela se constitui como uma ciência regional, pegando aí, então, qual é o ser que ela analisa, né? Qual é a região do ser que ela analisa. Essa psicologia científica, na verdade, analisa a subjetividade, quer dizer, a região da subjetividade no aspecto animal. Então, se ela analisa a subjetividade nos seus aspectos do animal, então essa psicologia científica, na verdade, é um ramo da zoologia. Se nós quisermos, então, a psicologia daquilo que é propriamente humano, do eidos humano, do homem essencial que o David nos falou, nós teríamos que edificar uma psicologia própria. Então,
a partir da própria subjetividade humana. E assim que eu entendo, então, a psicologia fenomenológica e a psicologia analítica. Né? Ele diz o Russell, né? Vou pular aqui, porque eu acho que o tempo está acabando. A pura psicologia não conhece justamente senão subjetivo. E admitir aí como existente algo de objetivo é já dela ter aberto mão. Né? E o Jung, qualquer ciência tem, né, por assim dizer, um objeto exterior a si mesma, o que não acontece com a psicologia, cujo objeto é o sujeito de todas as ciências. A tarefa da psicologia no futuro será de estudar as determinantes espirituais do processo psíquico. E a gente vê bem claramente essa movimentação dessa ideia. E, por fim, a necessidade de uma fundamentação transcendental. O que significa isso? Uma psicologia, então, especificamente humana, que não é apenas regressiva, que vem, então, lá do corpo e do animal, mas que ela é progressiva, que ela está ligada, então, ao psíquico com o espiritual. Então, presente ali no que nós vimos com o David, né? Esse movimento. Então, quando se diz assim, no meu entendimento, fenomenologicamente pensando, né, que o antropos, né, veio ali da imagem e semelhança do Deus, né, e também está ali no nosso mito cristão, na Bíblia, ali também dizendo isso, né, que somos imagem e semelhança, né, quer dizer, qual que é a imagem e semelhança? Não é o corpo físico, não é o psicofísico, né, é o espírito, o nous, né? Então, diz o Russell, né, não existe uma psicologia pura como ciência positiva. Aquela, então, que está ali no corpo, no psicofísico, nas efetividades, nas coisas efetivas, né? Uma psicologia que pretenda pesquisar universalmente como fatos reais, homens que vivem no mundo, do mesmo modo como outras ciências positivas, né? Da natureza e do espírito. Só existe uma psicologia transcendental, ou seja, aquela que é fundada, então, na sua essência, naquilo que é propriamente humano, que é justamente a constituição desse psicoespiritual, psicotranscendental, vamos dizer assim. O Russell não chama de espiritual, o Russell chama de transcendental. E o Jung, né? A psicologia pode reclamar por si o direito de ser também uma ciência de espírito. A psicologia moderna empírica pertence às ciências da natureza, quando considerada do ponto de vista do objeto e método, mas faz parte das ciências do espírito, quando considerada do ponto de vista do seu modo explicativo. Quer dizer, sem essa base transcendental, essa base espiritual, psicoespiritual, nós não teríamos nem ciências do espírito. Toda essa possibilidade, toda a inteligência, né, a criatividade, né, a espontaneidade, a liberdade, a vontade, elas são, vamos dizer assim, manifestações, claro que são manifestações psicológicas, porque nós não temos em nós a manifestação meramente espiritual, voltando a dizer, nós estaríamos vendo aí fantasmas, né? A manifestação sempre é psíquica, mas não é uma manifestação que advém, que tem sua origem no corpóreo, mas que tem a sua origem no espírito. E por fim, isso tudo, no meu entendimento, né, todas as influências filosóficas e a constituição, então, da fenomenologia e da própria psicologia analítica levam, então, tanto o Russell como o Jung a terem, né, por base, nas suas vamos dizer assim, concepções, uma espécie de uma fundamentação antropológica, né, filosófica, uma fundamentação de um humano, né? No caso do Russell aqui, como consciência, né? Então, desde aquele sentido do dar-se conta até realmente o sentido da reflexão e da análise, que é racional, e uma racionalidade aí que não é uma racionalidade lógica apenas, porque se o dar-se conta já é dar-se conta de sentido, essa razão o próprio dar-se conta do significado, não é a lógica do significado, mas é o dar-se conta, é o próprio sentido que se manifesta, né? Então, essa consciência tem uma relação com isso. E muitos, né, como eu estava dizendo aquela hora, acham que a fenomenologia se dedicou única e exclusivamente à consciência. Não. A preocupação do Russell é construir uma ciência rigorosa, principalmente uma ciência rigorosa do ser humano.
né? E é isso, ele diz assim, o positivismo nos tem levado a uma crise humanitária, está nos últimos escritos do Russell, a crise das ciências europeias, a fenomenologia transcendental, onde o Russell diz ciências de fatos, homens de fatos. Né? Então, se eu tenho só ciências de fatos, eu vou entender o ser humano só como fatos. Né? E aí, logo em seguida, ele diz assim, mesmo assim, esses homens não perguntam só pelos fatos, mas perguntam pelo sentido. Né? Diante de tantas situações turbulentas, né, o que se mais pergunta é sobre o sentido. E aí, né, mesmo Russell tendo todo esse empenho, vamos dizer assim, de construir uma ciência rigorosa, nas suas análises ele tratou muito, né, da questão do inconsciente, da inconsciência, e que tem muita, a descrição do Russell tem muita proximidade, infelizmente nós temos a publicação desses textos em 2 anos, 2, 3 anos, que é o volume 42 da Russelliana, foi publicado há dois anos atrás, onde o Russell, inclusive, analisa as deficiências da ideia de inconsciente do Freud, a partir da análise fenomenológica do inconsciente, e como que essas descrições fenomenológicas são muito próximas às descrições do Jung. Né? O Jung, de maneira, vamos dizer assim, diferente, se concentrou mais, né, pela própria ideia de psicologia, se concentrou mais na análise da consciência, mas de nenhuma maneira também deixou de falar da consciência, dessa consciência que é racional, mas que também não é só racional lógica, que também tem outros, vamos dizer assim, estratos dessa consciência. A estrutura transcendental psicológica, quer dizer, uma espécie de estrutura dual do ser humano. Então, ele tem um psicológico que é construído, que é constituído empiricamente a partir da experiência, mas ele também tem um transcendental que é teleológico, que dá direcionamento ao seu ser, ao seu modo de ser. Então, por exemplo, quando eu citei inicialmente, dando de exemplo a questão do instinto, né? O instinto, no meu entendimento, tanto no posicionamento fenomenológico, como também eu entendo no Jung, ele não pode ser lido de maneira psicofísica. Ele é atravessado pelo transcendental, ele é atravessado pelo teleológico. O instinto, ele não é meramente, porque o instinto, do ponto de vista animal, vamos dizer assim, psicofísico, ele tem um direcionamento que ele, entre aspas, ele é cego. Ele tende, mas sem saber o quê. O teleológico, que é o propriamente humano, o instinto vivido de maneira propriamente humana, ele tende, mas ele vai cada vez mais se apropriando daquilo que se tende, né? Ou seja, aquilo que se tende passa também, em determinado momento, e aí por isso que se torna humano, por decisão. Quer dizer, eu posso sentir fome, e posso buscar comida, mas eu vou buscar comida com sentido. E eu posso decidir sobre isso. Então, nós temos ali aquele caso dos Andes, né? Então, teve alguns que comeram ali os seus colegas, né? E outros não, outros morreram de fome, morreram ali e tomaram outra decisão sobre isso, que é a fome. Então deixa de ser vamos dizer assim, meramente um instinto e passa a ser uma espécie de intencionalidade, né? Passa a ser já algo que é propriamente humano. E a gente vê isso também no Jung, nessas estruturas arquetípicas. O arquetípico, no meu entendimento, não pode ser visto de maneira, primeiro, instintual, fisiológico, cerebral, e aí não concordo com os posicionamentos de alguns pós-junguianos que vão atribuir essa relação de arquétipo com cérebro. Claro que também não quer dizer que não tenha que existir cérebro, mas essa determinação, e nem a ideia de arquétipo no sentido filosófico, metafísico, como alguma coisa também que é, vamos dizer assim, conceito, ou que tem uma entidade própria. Não, isso é vivido. Por isso que eu tendo a entender que esse arquétipo é transcendental. Essa, vamos dizer assim, essa concepção do ser humano como um ser tripartite,
em vivências corpóreas, vivências psicológicas e vivências espirituais. E isso é uma estrutura tripartite, mas que acontece dentro de uma unidade. Eu acho que isso a gente vê. Claro que isso é bem claro na fenomenologia, é menos claro na psicologia analítica. No meu entendimento, Jung não se posicionou explicitamente, principalmente nos textos, né, que foram textos publicados, que tinham a intenção de ser publicados. Então o Jung não demonstra isso, não explicita isso, porque ali sempre há também uma espécie de contextualização científica dele, e não filosófica, no sentido dele querer mostrar que o que ele está analisando, refletindo, tem a ver com questões para a ciência e não para a filosofia. E aí por isso que ele sempre vai dizer que ele é empirista, que tal. Mas se nós pegarmos os escritos que se mantiveram sem a intenção de publicar, por exemplo, o Livro Vermelho, a gente vê como essa estrutura tripartite ela acontece nas unidades vivenciais que estão presentes ali, na descrição que o Jung faz das suas próprias vivências. Nós encontramos essas dimensões, vamos dizer assim, mais sensíveis, as dimensões mais com questões, né? São todas expressões psicológicas, mas essas expressões psicológicas com um enraizamento em muitos aspectos sensíveis, mas em muitos aspectos espirituais transcendentais, né? Onde está presente ali a questão da liberdade, da decisão, da vontade, e principalmente e por último, essa correlação, entre consciência, mundo, entre psiquismo, mundo, e a superação desse dualismo, desse interno e externo, quer dizer, as imagens, que vêm, são imagens, e as imagens do inconsciente, o simbolismo todo que acontece um simbolismo, já é justamente, vamos dizer assim, o produto da superação desse dualismo do interno e externo. Os fenômenos no entendimento da fenomenologia é a própria superação disso que é interno e externo. Não há simbolismo, não há o simbólico sem consciência mundo, sem psiquismo imundo. Não há fenômeno sem consciência mundo. Essa correlação é uma correlação a priori. Essa correlação é uma correlação, vamos dizer assim, que tem que estar, no meu entendimento, está na base dessas duas concepções. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Eu coloquei aqui para quem tiver interesse, né? A Vozes me deu aí um cupom de desconto, né? Para os livros da Vozes. Boa parte do que o Jung publicou está nas Vozes, né? O 25% é um bom desconto. Se passar de R$100, o frete é grátis. Então eu quero compartilhar aqui o cupom. Queria dizer para vocês que eu não estou ganhando comissão em cima desse cupom, mas é apenas para oportunizar, né, o desconto, que eu acho que vale muito a pena. 25% hoje é um bom desconto. E queria agradecer, então, a oportunidade e o convite. Gente que agradece, Tony, a sua contribuição, né? Sim. Em tão pouco tempo também você conseguiu fazer uma ótima síntese, né? Para a gente estabelecer esses paralelos aí. A gente ainda tem uns minutinhos aqui, tá? A gente tem 10 minutos, que dá 12 minutos, que dá para a gente conversar um pouco, né? E nós já temos pergunta. O Luiz, vamos começar com essa pergunta do Luiz, e se alguém tiver alguma outra, pode inserir aqui. Muito conhecimento em pouco tempo. Pergunto, há um inconsciente coletivo parcial? Isto é, alguns grupos de pessoas carregam um certo conhecimento de algo que outros grupos não trazem? Para quem que... Não direcionou. Mas a gente pode passar para vocês dois aí. Você começa e depois o David dá uma contribuição.